Olá, boa noite a todos. Olha, é mesmo, é bom ver algumas das caras, alguns colegas que até já somos companheiros eu iria dizer quase de luta, não é? De de percurso ao longo de várias dezenas de anos. Alguns colegas, gente mais jovem, não conheço, mas olhem, é um prazer tê-los aqui a todos e eu só ia pedir, eu tenho aqui mais ou menos, eu tenho aqui isto contabilizado, mas Paula, e quem me conhece bem sabem que eu gosto imenso de falar, e sobretudo quando se trata de bibliotecas e de coisas, e por isso, Paula, quando vires que eu me estou a alargar, Eu ligo a câmara e tu percebes que já estás no tempo. ok, está Está bem. bem? Até já. Ok, combinadíssimo, está bem. Força. E eu não preparei nada, não preparei uma apresentação, porque eu acho que de falarmos do nosso trabalho, etc., acho que vai muito, ou deve ser muito, assim, falando, e sobretudo, para mim, tornou-se um pouco difícil sintetizar, por isso tenho aqui algumas ideias e que, entretanto, conforme forem surgindo, vou falar um pouco de todas essas situações. Eu queria começar, eu costumo dizer aos meus alunos, quer da pós-graduação, da licenciatura em Ciências da Informação e Documentação, que não se nasce bibliotecário, isto é, todos nós, quando somos miúdos, que pensamos, olha, eu quero ser bombeiro, astronauta, investigador, sei lá, médico, bibliotecário, acho que pelo menos não aconteceu isso comigo, nem acontece, penso, com a maioria dos jovens, é pensar, eu vou ser bibliotecário. Não, quer dizer, as coisas vão correndo e de facto assim aconteceu comigo. Eu queria só, eu acho que é importante, ou pelo menos eu sinto que do ponto de vista da minha formação como profissional das bibliotecas, há dois ou três situações, ou que poderemos dizer o contexto, e que tem a ver com o facto de eu ter nascido antes do 25 de Abril, eu nasci em 62, por isso tenho a idade de 58 anos, quase 59, e porquê é que eu acho que isso é importante assinalar, o facto de ter nascido antes de 25 de Abril? Porque, primeiro, sobretudo sendo mulher, em que todos nós sabemos, conhecemos os condicionalismos que quer do ponto de vista da educação, quer do ponto de vista até da própria sociedade, isso condicionava um pouco os nossos sonhos, as nossas expectativas. Eu lembro-me quando tinha 10, 11 anos, numa daquelas reuniões familiares, e que eu lembro-me de ter comentado que queria ser ou investigadora ou arqueóloga, que andava por aí, e lembro do meu avô ter dito, não, não, isso não é profissão para uma mulher, isso deves ir para professora primária, um pouco por aí. E eu penso que isso também, em termos depois do meu percurso profissional, isso também teve importância. Dizer ainda eu sou licenciada em História, como muitos de nós, e que fui a primeira licenciada da família, quer do lado materno, quer do lado paterno, que depois, entretanto, foi. E isso também, em termos do meu desenvolvimento pessoal, também foi importante. Deu-me também, como é que eu ia dizer, alguma sensibilidade para determinadas questões. Tem a ver depois com algumas preocupações sociais da minha parte. Eh, e por isso, quer dizer, depois de fazer, eu nasci em Santo Tirso, vivi lá até aos 18 anos, onde fiz o liceu, eh, eh, e depois fui para a Faculdade de Letras do Porto, onde, por exemplo, estou a ver aqui o Eloy, que fomos colegas de curso,
A Manela andava, penso eu, no ano a seguir ao nosso. Foi uma época muito, muito interessante e muito importante para mim em termos do meu percurso académico na Faculdade de Letras do Porto, porque participei ativamente, posso dizer, na vida académica do ponto de vista da Associação de Estudantes. Fizemos parte de um grupo que ganhou as eleições, uma lista, podemos dizer, uma lista de esquerda. A primeira vez que a Associação de Estudantes, nos anos 80, ganhou, era uma lista muito interessante, com gente muito variada, e que me levou também a participar ativamente no trabalho associativo. E porquê é que eu falo nisso também? Porque isso me levou também um bocadinho a tomar consciência de que eu gostava muito do curso de História, eu gostei imenso, aprendi imenso, tenho amigos que ficaram dessa época, mas que me levaram a tomar consciência de que eu não queria ser propriamente professora de História. Eu gostava de fazer investigação, ou então, quer dizer, ali começou depois a surgir os museus, as bibliotecas, os arquivos, começou ali a abrir-se a possibilidade, comecei a ver como podia ser uma alternativa para quem, de facto, como eu, achava que ser professora de História acho que não me chegava, não correspondia um bocado àquilo que eu queria fazer. E, entretanto, pouco a pouco, as bibliotecas começaram a aparecer como uma possibilidade, como uma hipótese. Entretanto, eu acabei a licenciatura, entretanto, ainda comecei um mestrado em História Contemporânea, era aquela paixãozita pela investigação, mas entretanto consegui, eu já tinha trabalhado naqueles programas de ocupação dos tempos livres da Câmara de Santo Tirso, tinha feito algum trabalho de investigação e de organização do arquivo municipal e entretanto a vereadora da época convidou-me a ir trabalhar para a Biblioteca Municipal, que na altura era um espaço cheio de armários, como era tipicamente as bibliotecas nos anos 80, cheia de armários, com os livros guardados à chave. A funcionária que lá estava, mal uma pessoa entrava na biblioteca, começava a mandar toda a gente calar, não queria ter ninguém na biblioteca, eram apenas 2 salas cheias de estantes de livros, etc., e nada mais. E o desafio que a vereadora da época me lançou foi, de facto, reorganizar o espaço, ver o que é que se podia fazer, porque ela, entretanto, tinha lido umas coisas e tinha visto umas bibliotecas em França, etc., que não eram exatamente como aquelas salas que lá existiam. Depois consegui isto em 85, a janeiro de 85. Entretanto, há aqui 2 pessoas que foram fundamentais para a minha opção, porque nesta altura eu ainda balanceava um bocadinho entre a investigação e o trabalho como bibliotecária, ainda sem qualquer formação, diga-se, que foi a Isabel de Sousa, que na altura estava a trabalhar na Biblioteca de Famalicão, por isso que era um concelho ao lado, e a quem, não sei se terá sido a minha vereadora ou alguém, ou eu terei telefonado, já não me lembro a certeza como é que aconteceu, e que um dia eu lhe liguei e disse, olha, eu estou a começar aqui na biblioteca, não tenho qualquer formação, precisava de ajuda, e ela disse-me, olha, aparece. E a partir daí comecei a aparecer na Biblioteca de Famalicão, a chatear-lhe a cabeça, a perguntar coisas, a não sei o quê. Ela depois, entretanto, também me pôs em contacto com o Henrique Barreto Nunes, que também
foi outra pessoa fundamental, outro colega que foi fundamental nas minhas opções e durante o resto do meu percurso profissional, e a quem também chateava, telefonava, ia visitar a Braga. E, entretanto, penso que em 86, final de 86, peço desculpa, consegui que a autarquia de Santo Tirso disponibilizasse o espaço onde tinha estado instalado o liceu, porque entretanto tinha-se construído um novo espaço, e onde era o liceu, onde eu tinha andado a estudar, e instalar lá a biblioteca numa parte do edifício. Foi um desafio, porque era eu e pouco mais. A outra senhora que lá trabalhava, sempre que podia, fugia e tentou boicotar um pouco o trabalho, todo o meu trabalho. Comecei também, penso que em final de... Não, meados de 87, começamos a abrir ao sábado, começámos a alargar o horário de abertura. Comecei a fazer sozinha também, ao sábado de manhã, atividades, uma espécie de hora de conto destinada às famílias, e pouco a pouco foi-se fazendo o percurso, com muitas dúvidas. Fiz também uma das primeiras formações apoiadas pelo IPLL, na Comissão de Coordenação da Região Norte, com um colega francês que veio cá dar essa formação e nos abrir horizontes, pelo menos para mim, que estava a começar. Depois, em 87, consegui entrar também para a pós-graduação de Ciências Documentais na Faculdade de Letras do Porto, no segundo curso. Aí definitivamente abandonei o mestrado em História Contemporânea e decidi dedicar-me, tomei consciência de que de facto era aquilo que eu queria fazer, aquilo que eu queria continuar a fazer, era trabalhar em bibliotecas, e aqui poderia dizer, talvez, não sei se estou a exagerar, mas é um pouco essa sensação de que tenho, que todo aquele meu percurso ligado à vida associativa na faculdade fizeram esta ligação, um link com este meu trabalho em bibliotecas. No fundo, a ideia era tentar mudar o panorama das bibliotecas, neste caso da biblioteca em Santo Tirso, tentar mudar mentalidades, tentar ajudar, promover a leitura, os livros, e porque achava que isso era importante em termos até de incentivar o sucesso escolar e da comunidade, dos jovens da comunidade onde eu me inseria e de onde era natural. Depois, em 1987, 89, quero eu dizer, em janeiro, fevereiro, por razões, entrei em choque com o poder político de Santo Tirso e fui trabalhar para o Porto, para o GETAP, que era o Gabinete de Educação Tecnológica, Artística e Profissional, e que trabalhava sobretudo com a criação dos cursos e das escolas profissionais. Não tinha nada a ver com biblioteca, eu fui trabalhar para o Serviço de Documentação, e que não tinha nada a ver com bibliotecas públicas, mas ao mesmo tempo também foi muito interessante, porque me permitiu acompanhar os primeiros lançamento e a preparação do lançamento dos primeiros cursos técnico-profissionais na área das bibliotecas, e que eu mais tarde depois irei trabalhar até nas escolas profissionais, mais precisamente na Escola Profissional de Paredes de Coura. Foram 2 anos muito intensos, muito interessantes também, sobretudo que me permitiu contactar e conhecer gente muito interessante que estava a trabalhar no lançamento das escolas profissionais, e foi uma experiência mesmo muito interessante.
Mas de facto eu tinha a noção de que não era aquilo que eu queria, quer dizer, eu queria mesmo voltar a trabalhar em bibliotecas públicas. Por isso, entretanto, terá sido em 1990, entrei em contato, lembro que eu tinha conhecido a Maria José Moura numa dessas formações que eu entretanto tinha feito e liguei-lhe, lembro-me, para o Instituto do Livro e perguntei-lhe se havia a hipótese, se iriam abrir algumas vagas na área das bibliotecas públicas aqui na Zona Norte. Na altura ela falou-me em Ponte Lima que tinham já aberto um concurso e que tinha ficado deserto, e eu pus-me ao caminho, fiz alguns telefonemas, enviei currículo e entretanto abriram um concurso e assim em 5 de novembro de 1991 regressei às bibliotecas públicas, mais precisamente à Biblioteca Municipal de Ponte Lima. Ponte Lima, para onde mudei de armas e bagagens, como se costuma dizer, e que mais tarde o resto da família também se juntou a mim. Agora sou limiana, como se costuma dizer, por adoção. O trabalho em Ponte Lima foi muito interessante também, porque eu acompanhei as obras, tratou-se da reabilitação de um edifício antigo do século XVII e cujo a parte final das obras de recuperação, o trabalho de implantação do mobiliário, etc., foi todo acompanhado por mim. Porque eu vim para Ponte Lima em novembro de 91 e nós só abrimos ao público em 93. Foi um trabalho muito interessante, muito cansativo. Foi necessário também escolher a equipa com quem iríamos abrir a biblioteca. Acho que foi uma experiência de facto desgastante, mas muito, encheu-me o coração, como se costuma dizer. Entretanto, eu estive em Ponte Lima 16 anos, sobretudo os primeiros anos, além deste trabalho de implantação, de planeamento, da abertura e implantação do serviço, foi muito interessante também, porque eu estava hoje de manhã a pensar um bocadinho o que é que iria falar. Por exemplo, lembro-me perfeitamente quando comecei a fazer os primeiros telefonemas, os primeiros convites a escritores para virem trabalhar aqui com a nossa comunidade, para participar em atividades. E eu lembro-me atenção, que a autoestrada na altura só vinha até Braga, e lembro-me de alguns dos escritores acharem que isto era vir até Ponte Lima era o fim do mundo. Eu recebi muitas negativas, sobretudo de escritores de Lisboa, etc., que achavam que ficava muito longe. Por exemplo, uma pessoa a quem eu tenho uma dívida de gratidão também é, por exemplo, ao António Mota, ao escritor António Mota, porque ele foi dos primeiros que me disse que sim. Eu penso que até terá sido o primeiro que me disse que sim. Ele, na altura, ainda era professor em Baião. Nós tivemos, e ele acho que dava aulas até às 2h da tarde, etc. Tivemos de marcar as sessões com as escolas a partir das 4h. Foi uma ginástica enorme e ele fez quilómetros, porque na altura, como eu dizia, não havia autoestrada. Foi uma aventura para ele e uma aventura para nós, mas foi muito interessante. Quer dizer, as próprias escolas nunca tinham funcionado dessa forma, nunca tinham participado em atividades desse género. Foi um desbravar de caminho, sobretudo, assim, para os colegas mais jovens, isto pode não parecer nada demais, mas estávamos em 93, 94, 95, estávamos a começar, e sobretudo num concelho relativamente, na altura, afastado dos grandes centros urbanos. Foi uma batalha
nem sempre fácil, foi também negociar, era importante também sempre negociar com o poder político, perceber porque é que isto era importante, que não bastava ter as estantes com livros, era preciso também motivar os jovens, as crianças para a leitura, também envolver os professores, estabelecer parcerias com as escolas. Nós tínhamos na altura muitas escolas, sobretudo primeiro ciclo. Foi um desafio, mas sobretudo fiquei com amigos para o resto da vida e temos tenho histórias muito, muito interessantes. Por exemplo, lembro-me essa do António Mota, que a certa altura andava perdido no meio já não sabia muito bem onde é que estava, atenção, não havia telemóveis, e estas coisas, este desbravar de caminho foi muito interessante, foi muito bom fazer coisas. Por exemplo, lembro-me, isto já mais tarde, em 2002 ou 2003, quando fizemos a primeira vez, que foi as histórias em pijama, que foi dormir na biblioteca durante uma noite, na noite do Dia Mundial do Livro, e que foi assim, os pais estavam cheios de receio, e nós também para perceber como é que as coisas iam correr. Dizer que também aqui, antes de passar a falar um pouco do meu percurso já em Valais, há duas outras coisas que são transversais e que quer ao meu trabalho em Ponte Lima, quer em Valença, que eu durante alguns anos acumulei também como professora, além de bibliotecária, era professora na Escola Profissional de Paredes de Coura, porque conseguimos, eu e alguns colegas conseguimos que a direção da escola lançasse um curso de técnico profissional de bibliotecas e documentação. Por exemplo, a Manela também foi lá professora, a Aida, algumas, e que produziu, ou, entre aspas, que levou a que grande parte dos técnico-profissionais aqui da região norte, sobretudo aqui desta zona litoral, foram produto dessa escola. Implicava, por exemplo, no meu caso, começar as aulas às 8h30, sair às 10, para depois começar a trabalhar na biblioteca municipal, sobretudo nos dias de inverno, em que se ganhava gelo e geada na estrada, não, era uma aventura. Mas foi muito interessante também. Eu, que nunca quis ser professora, costumo dizer, mas como naquele caso era ser professora de uma área que me tinha apaixonado, e eu achava, e continuo a achar, que era o papel dos técnicos profissionais, das equipas das bibliotecas, era fundamental para o sucesso da rede de bibliotecas públicas. Além disso, também assinalar o facto de ter participado em algumas visitas de estudo organizadas, quer pelo Instituto do IPLL, por exemplo, a França, onde me permitiu conhecer colegas de todo o país e conhecer uma outra realidade que não a nossa, e aprender e perceber em algumas situações que estávamos a fazer igual ou melhor, às vezes com menos recursos, mas também perceber, conhecer outras realidades. Acho que isso é fundamental, conhecermos outras perspectivas, outras comunidades, e perceber como é que colegas de outros países estão a trabalhar. E eu depois também, já em 2000, penso eu, participei também através de um projeto Pullman, que me permitiu estar cerca de 10 dias na Grécia também, com várias atividades, e a conhecer também várias bibliotecas gregas. Nessa formação foi muito interessante também, nesse seminário foi muito interessante, porque estava sobretudo, eu era a única aqui da Europa Ocidental, o resto era tudo dos antigos países de leste, desde a Lituânia, a Estónia, a Polónia, a Bulgária, a Hungria,
e por isso era uma realidade que para nós era um pouco diferente. Foi muito interessante também perceber também que aqueles antigos países de leste que estavam exatamente, isto foi depois já da queda do muro de Berlim, perceber as dificuldades que estavam a atravessar, foi também, fiquei com algum, por exemplo, ainda hoje estive a conversar no WhatsApp com uma colega da Roménia, que nunca mais encontrei, mas de quem fiquei amiga. E eu, entretanto, também, por exemplo, em termos dessas visitas de estudo, que eu continuo a achar fundamental para o nosso desenvolvimento e para percebermos muitas vezes as questões e percebemos quais os desafios que o futuro nos vai colocar. Por exemplo, estou a ver aqui a Goretti, nós também fizemos em 2007, partimos à aventura para visitar a rede de bibliotecas da Dinamarca. Foi também muito interessante, foi uma experiência muito interessante, porque é uma realidade e é, sobretudo, uma realidade e uma organização um pouco diferente da realidade portuguesa, e que foi também muito interessante. É das tais coisas, nós conhecemos o Ian Storage num dos encontros em Évora, num seminário em Évora, e fomos falar com ele e pedimos para nos organizar uma visita, e fomos lá no ano seguinte, e foi também uma experiência com a qual aprendemos bastante. Por isso, e já estou a ver se não me alargo muito mais. Dizer que desde 2007 estão em Valença, primeiro como chefe de divisão da área da educação e da cultura, e a partir de 2009 só como responsável da biblioteca. Eu conhecia bem a realidade da Biblioteca de Valença, porque tinha acompanhado, era muito amiga da colega que lá estava, e entretanto tinha acompanhado também, tinha apoiado um pouco na questão de quando foi a preparação da candidatura, do projeto, etc. Por isso, alguns dos membros da equipa da Biblioteca de Valença também tinham sido meus alunos em Paredes de Cora. Por isso tem sido um trabalho interessante, talvez com algumas dificuldades, acrescido do facto de eu no início não conhecer bem a comunidade, já havia algumas rotinas, alguns procedimentos que já estavam implementados e não foi fácil alterá-los, etc. Mas eu costumo dizer que eu continuo apaixonado pela minha profissão, eu gosto muito do que faço. Acho que a minha maior dificuldade, e que sobretudo com a idade, há algum cansaço acumulado que tem a ver com o relacionamento com o poder político. Eu reconheço que há 10, 15 anos atrás tinha, desculpem a expressão, algum maior jogo de cintura para tentar convencer, hoje dizem que não, mas amanhã, na próxima semana eu volto a insistir, etc. Reconheço que neste momento, às vezes, a vontade ou a disposição para estar a fazer esse trabalho de sensibilização política, reconheço que há alturas já tenho menos paciência, mas continuo relativamente à profissão, continuo e continuo apaixonada, e entretanto, só também para dizer uma coisa, e eu que gosto muito da parte, eu sobretudo em termos como bibliotecária, o que eu gosto é desta relação que nós temos como biblioteca pública de estabelecer com a nossa comunidade, isto é, com a comunidade que servimos, não só com as escolas, com as associações, com outro tipo de organizações, com o Sr. Joaquim, que vai à biblioteca porque quer aprender a mexer no computador, no portátil, para poder falar no Natal ou durante o ano com o filho que está nos Estados Unidos ou no Canadá,
é essa vertente do trabalho com a comunidade, esse papel social da biblioteca que me continua a atrair, que continua e que acho que nós temos ainda muito a fazer. E que é uma das minhas preocupações neste momento face a esta situação pandémica que nós estamos a viver. Isto é, nós reduzimos imenso a lotação dos espaços, dos nossos espaços. Por exemplo, nós fazíamos vários ateliês de informática por ano para, sobretudo, a formação dos idosos e na utilização das ferramentas informáticas, dos idosos e não só, mas sobretudo, e neste momento, por razões de saúde pública, não temos feito essa formação. E as pessoas, apesar de tudo, alguns vão à biblioteca para requisitar livros, às vezes para dar duas da treta, e nós percebemos que de facto fazemos falta. E não sei, porque esta é uma dúvida que tenho, todo o sucesso das bibliotecas públicas, que é fruto do trabalho que fazemos desde os anos 80, não sei se este ano, ou ano e meio, ou 2 anos de interregno, se será fácil de recuperar. Já estás aí, Paulinha, a dizer que já estou a falar demais, não é? Olha, era só para dizer então. Mas vai falando, vai falando. Só para dizer duas coisas, é assim, quem me conhece sabe que eu sou uma otimista por natureza, até porque tenho esta gargalhada normalmente, sim, bem disposta, mas eu neste momento estou mais realista, quer dizer, não estou pessimista, mas acho que os próximos anos não vão ser fáceis, porque temos de recuperar estes 2 anos, e até porque isto também deu para perceber que em termos do trabalho online, por exemplo, da utilização das ferramentas que permitem relacionar-nos com a comunidade de forma digital, estamos a diferentes velocidades, apesar de sermos um país pequeno, as situações são bem diferentes, Só para dizer que estou também otimista, no sentido, por exemplo, através do trabalho que tem sido realizado, por exemplo, no nosso caso, através da Rede Intermunicipal de Bibliotecas do Alto Minho, que temos feito, quer dizer, modéstia à parte, mas acho que posso dizer que nós temos feito um bom trabalho, às vezes eu sou um bocado exigente, até gostava de já irmos um bocadinho mais à frente, mas penso que o trabalho que tem sido realizado pela nossa rede e por outras redes cujo trabalho tenho acompanhado, me dão algum otimismo. Isto é, eu tenho algumas dúvidas, não sei como é que vai ser o futuro, mas ao mesmo tempo, pelo trabalho e pelo envolvimento que tenho assistido nos últimos anos, em termos das redes intermunicipais, também dão alguma confiança para o futuro. E calma, desculpem lá.